tarde. Desde já agradecer a presença de todos e dos convidados que aceitaram aqui participar dessa mesa redonda hoje à tarde. Então, nós vamos começar, não é? Com a fala de Matheus, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que eles estão construindo, sobre essa proposta que eles têm hoje. Matheus, né, psicólogo, ex-aluno aqui da Unifax, e nessa jornada também na psicologia analítica. Boa tarde a todos e a todas. Bom, esse trabalho, na verdade, surgiu de uma proposta de Zé Felipe para mim, né? E a gente decidiu trabalhar em conjunto. Essa é a figura de Baphomet, de Eliphas Levi, né? Que é o ícone do universo esotérico. Essa imagem, ela, na verdade, representa várias coisas. Ela tem um pentagrama, tem os 4 elementos embutidos nela, tem vários os opostos, né, o masculino e o feminino, tem a questão da alquimia, que na verdade ela é uma imagem alquímica, e Jung, ele no final da vida dele, ele achou na alquimia a base, digamos assim, histórica para a psicologia analítica. E ele fez alguns trabalhos, ele fez um livro inteiro sobre psicologia e alquimia, e ele estudou alguns alquimistas da Idade Média. Eu esqueci agora, infelizmente, o nome de um deles, mas o nome do livro é Ciência e Espírito Ciência e Espírito na Ciência. Enfim. A figura do Baphomet encerra em si um simbolismo sincrético retirado de fontes diversas: alquimia, gnosticismo, escatologia cristã, mitologia egípcia e as religiões misteriosas da Grécia Antiga. Bom, como eu disse, Jung, no final da vida dele, ele encontrou na psicologia, ou na alquimia, né, a base histórica para a sua psicologia. Entretanto, no século XX, que é mais ou menos a época que, no início, final para o início do século XX, que Eliphas Levi viveu. E assim como outros gnósticos, né, como Aleister Crowley e Madame Blavatsky, que na verdade assim, eram contemporâneos, mais ou menos, né, alguns anos um pouco antes, como Eliphas Levi e Blavatsky e Aleister Crowley, na mesma época. Aleister Crowley quase todo mundo conhece, ou pelo menos que eu ouvi Raul Seixas deve ter ouvido falar um pouquinho, né? O livro da lei que deu base para a música Sociedade Alternativa, entre outras coisas. E tanto esses 3 teóricos, né, claro, principalmente Eliphas Levi, que deu origem ao Baphomet, mas tanto Crowley quanto Blavatsky também chegaram a comentar. E Jung, de longe. Por quê? Porque ele, na verdade, achava que essa alquimia já era degenerada, ela não fazia mais parte, porque depois do século das luzes com o iluminismo, a alquimia ela perdeu sua base empírica, já que chegou a época da racionalização. Então não fazia mais parte como método de estudo e a própria alquimia deu origem à química. Então se tornou basicamente obsoleta. Esse senhor aí é o Eliphas Levi, que tinha como nome verdadeiro Alphonse, né? Ele era um ex-diácono. E, bom, a primeira vez que ele desenhou o Baphomet, na verdade, é do livro Dogma e Ritual da Alta Magia, né? O nome dele original é Alfonso Luiz Constant. Ele viveu entre 1810 e morreu em 1875. Foi, assim, não sei dizer bem, mas Jung já estava vivo, né? Eu tinha nascido nessa época, em 1800, no final do século XIX. Bom, como eu disse, a alquimia perdeu sua base empírica, por isso que Jung decidiu não seguir, né, e ignorar um pouco. Ele chegou a fazer alguns levantamentos sobre a ideia de que, ou quem, ou que seria a Baphomet, né? Que figura seria essa, de onde ela teria vindo, mas não se aprofundou, justamente por causa dessa sua decisão, quer dizer, sua opinião de achar que era uma alquimia degenerada. Bom, uma das bases para, quer dizer, a etimologia da palavra, né, Baphomet, ela segue da ideia de Baph,
que é a separação da ideia dos vocábulos gregos, né? Vaf e metis, que é basicamente batismo de sabedoria, entre outras coisas. Tem batismo de mãe e várias outras variáveis. Tem também a história de que o Bafomé, na verdade, surge dos templários, né? É mais ou menos a que é mais difundida também. A verdade é que, assim, não se sabe exatamente se ela vem ou não dos templários, mas na história, segundo Bassan, pelo menos, né, um autor que escreveu sobre os templários, ele diz que 3 séculos depois, após a fundação dos Cavaleiros Templários, que foi aproximadamente no século XI, o rei Filipe da França se uniu ao Papa da época, também não me recordo agora o nome, mas se o Clemente, Clemente, e junto com Clemente eles decidiram que a Ordem dos Cavaleiros Templários estava forte demais, ela tinha mais poder aquisitivo que a própria Igreja Católica. E isso constituiu uma ameaça ao poder da própria Igreja. E segundo Bassan, na condenação da Igreja Católica, o rei Filipe proferiu a seguinte acusação. Rei Filipe IV. Ao ser recebido na ordem, todo neófito tinha que cuspir na cruz e negar Cristo 3 vezes. O recaptor e o noviço trocavam beijos indecentes no umbigo e no traseiro. Enquanto despidos, eles praticavam a sodomia. Os padres da ordem não pronunciavam as palavras da consagração enquanto ministrando a missa. E a corda que os cavaleiros templários usavam dia e noite sobre a camisa como símbolo de pureza tinha sido consagrada embrulhando-a ao redor de um símbolo que eles adoravam nos capítulos, o Bafomé. Só que, assim, quando eles proferiram essa acusação, não existia uma imagem de Bafomé, né? Então, ela era mais especulativa. Uma das outras opções para o nome, ele vem dos vocábulos árabes Abu Firramat, na pronúncia espanhola, que também significa para o conhecimento. Jung arrisca que Bafomé venha sugerir tintura, Baf, significa tintura, que na medicina também significa solução, né, ou espírito. E Médici seria inteligência e reflexão, que, em outras palavras, também é muito parecido com sabedoria. Bom, pode passar. Bom, falando um pouquinho de sombra no conceito junguiano e também, na verdade, para ilustrar a imagem, né? Bom, de que sombra a gente estaria falando aqui? Primeiro, da sombra cristã, porque a imagem foi feita por um ex-diácono, né? Alguém que saiu da Igreja Católica, e ela representa basicamente os medos que o cristianismo tem, né? Que é o lado animal da alma, né? Que é aquilo que os dogmas e os rituais do sacerdotismo cristão tentam expulsar ao máximo. E essa animalidade, ela chegou, assim, o medo da animalidade chegou ao extremo na Idade Média, que é quando, assim, a Igreja Católica tenta purificar ao máximo esse homem e deixar ele, digamos assim, chegada da iluminação através da razão, né? E não pelos instintos, não o domínio dos instintos, que é justamente o que, por exemplo, o bode significa, né? A pujança. Pode passar, por favor. Porque, assim como outras coisas, o bode representa a pujança, a força genética, também é um animal tido como podre, que deve ser evitado tampando o nariz, né? Pelo cheiro, o cheiro desagradável, entre as outras coisas. Então, a sombra é a faceta obscura da personalidade, longe do ideal que construímos de nós mesmos. No domínio do inconsciente coletivo, ela é o eterno antagonista, mais conhecido na cultura cristã como o diabo. Ou seja, para
a gente for levar isso para a psicologia analítica, o processo de integração, ela deveria ser esse encontro com o diabo, com essa sua outra faceta, que não é necessariamente um diabo externo, uma figura que está lá, né? Metafísica aparecendo para você e puxando o seu tapete, fazendo que você faça algumas coisas ruins, entre outras coisas, mas na verdade é uma outra faceta de si mesmo, né? Buscando também entrar em sua personalidade. Inclusive, Jung nos alerta para que as pessoas que se dedicam demais a essa personalidade ideal, que de alguma outra forma essa personalidade obscura vai surgir e aparecer em algum momento traindo você, né? Você, quando menos esperar, algo que você queria esconder dos outros vai estar surgindo de alguma outra forma. E aí sim, de uma forma bastante negativa, que pode te prejudicar. A animalidade exterior do diabo, além de demonização consciente dos deuses da antiga Europa, era um reflexo da animalidade interior dos homens, a ser combatida pela personalidade e espiritualidade. Ou seja, é justamente o que eu estava falando antes. A questão da animalidade na figura é exatamente aquilo que a Europa medieval e também do século XIX tinha repúdio. Porque representava basicamente aquilo que a gente queria esconder, né? Nossa própria animalidade, nossa natureza interna. Mas o que, para Eliphas Levi, a estrela de 5 pontas, né, o pentagrama, é o que faz com que o Baphomet impede o Baphomet de ser comparado ao diabo, porque ela envolve o domínio dos 5 elementos que leva à espiritualidade. Bom, na perspectiva da sombra cristã, Jung ensina que a essência do demônio, princípio do mal, representa com pés de bode, chifres e rabo, como a imagem de um ser meio homem, meio animal, de um deus quitônico, parecendo fugitivo de uma sociedade de mistérios dionisíacos, ou de um adepto ainda vivo do paganismo pecaminoso alegre, caracterizando exatamente o aspecto grotesco e sinistro do inconsciente ainda inacessível, que por isso mesmo permanece em seu estado primitivo, indômito e selvagem. Na Idade Média, os cristãos, né, eles realmente temiam por suas almas, né? E essas entidades, principalmente da antiga Europa, né, antes pré-cristianismo, que cultuavam muito a ligação com os animais, entre outras coisas, principalmente os egípcios, que têm Anubis e outras entidades que são animalescas, elas passam a ser repudiadas. Essa coisa permanece no inconsciente coletivo, né, da humanidade, e o cristianismo ele tenta afastar o máximo possível, porque através do dogma se crê que se chega à espiritualidade se afastando desse mal, né? A espiritualidade ela não passa pelo maligno, a integração completa, o caminho de Cristo. Só que, mesmo assim, algumas passagens religiosas e algumas religiões específicas, até alguns segmentos católicos, eles dão ênfase num momento da Bíblia em que o próprio Jesus ele vai para o deserto e confronta esse inimigo, né? Ele tem uma conversa. Acho que até o José Saramago ele escreve um livro sobre isso. Acho que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, exatamente. Obrigado. Que fala dessa parte, né? Que Jesus, em algum dado momento, ele foi ter com esse lado maligno, superar ele para que assim ele seja completo, né? Sua sombra seja integrada e que ele possa, quando no futuro, ele possa ascender aos céus. Não, o simbolismo do hermafrodita, ele surge, na verdade, com a ideia do filho de Hermes e de Afrodite, né, que se chama hermafrodita.
E esse mito ele diz o seguinte, que esse homem ele era tão belo, que uma mulher se encantou com ele e pediu aos deuses que nunca o separem. Os deuses gregos têm um amor muito estranho, né? Decidiram fundir os dois para que nunca se separem. Bom, na Cabala e no gnosticismo, assim como na alquimia, chamam de boda mística, né? Que é essa integração entre o que a psicologia analítica chamaria de ânimos e ânima, ou ânima e ânimos. É considerado o passo supremo dos opostos. A hermafrodita é o símbolo da totalidade psíquica. O Hermes trismegisto, devido à sua natureza dupla. Esse Hermes 3 vezes máximo é tido como fundador da alquimia e do gnosticismo. Ele é tido nas tradições herméticas como um psicopompo, um mensageiro que univia uma ponte invisível aos mundos do consciente e do inconsciente. Jung ele vai falar em psicologia e alquimia dessa chegada, né, do inconsciente para o consciente, que na verdade é o caminho de mão única. Não se chega do consciente ao inconsciente, mas o inconsciente que faz essa ligação. E é esse Hermes que faz a ligação, o Hermes Trismegisto, né, na alquimia. É daí que vem a ideia. Os seios do bode andrógeno de Mendes, assim como descrito por Levi, confirmam sua bissexualidade, além de sua linha esotérica. As inúmeras referências de Levi a Cabala, alquimia e gnosticismo, ao longo de Dogma e Ritual da Alta Magia, atestam a gênese de Baphomet nas esferas das pesquisas arcanas. Não só, na verdade, nas ciências arcanas, como também no tarô. Eles... Mais ou menos isso. Porque Paulo Urban ele traz uma imagem do tarô que se assemelha muito ao Baphomet, na verdade, exceto pela cabeça de bode. E o caldo-selo, que é aquela imagem que aparece entre as pernas, a imagem fálica, né? Que é uma serpente, Às vezes as pessoas acham que é o símbolo da medicina. Sim. É o símbolo do comércio. É o símbolo do comércio. E na verdade também é um dos 3 presentes que Hermes recebe de Zeus, que é o caduceu. Entre outros, o outro é o pétalo e o chapéu, né? O chapéu que fica na cabeça, que dá os poderes de Hermes para fazer suas missões. A gente poderia fazer essas ligações a várias outras coisas, como por exemplo, no Candomblé a gente tem o nosso velho Exu, que faz a busca dos trabalhos, né? Faz esse caminho entre o terreno e o sagrado, né? Faz essa ligação e que nos liga à nossa espiritualidade. Esse é o andrógeno desenhado por Heinrich Kunart, né? Ele era, se não me engano, alquimista, ele era alemão. E uma das referências de Levi também para a criação de sua imagem do Baphomet. É uma imagem que demonstra um andrógeno. Aqui, se vocês verem aqui no meio, e as inscrições, né? Eu gostaria muito de saber o que significam todas elas, mas infelizmente eu não cheguei nesse nível. Bom, o princípio da ânima e do ânimos na psicologia analítica. Jung diz, né, que no inconsciente coletivo, todos nós temos uma representação de homem e de mulher. Claro, porque nós, em sociedade, sempre tivemos e sempre teremos homens e mulheres, né, mesmo que não sejam nossos pais, mesmo que você nasça em, não sei, num monastério budista no Tibete,
você vai ter uma referência de mulher, porque aqueles homens lá, mesmo se não houver nenhuma mulher, eles têm uma referência de mulher. Então, e em contrapartida o homem, ele tem em si a sua referência, ou a mulher tem a sua referência de homem, né? E é a partir daí que Jung propõe que nós conseguimos nos relacionar com o sexo oposto, né? Assim que nós temos uma referência de mãe, assim que nós temos uma referência de pai, assim que nós trabalhamos com o sexo oposto em suas diversas facetas. Bom, os 5 elementos. Os 5 elementos eles são representados basicamente pelas asas, que é o ar. Tem escamas na barriga aqui da figura do Baphomet, né? Que representa a água. Tem o fogo em cima da cabeça. E a figura do bode, que é uma mistura de bode, cão e touro, que na verdade representa a terra. Bom, a água, é fonte de origem da vida e está ligada ao princípio feminino e materno. Pode passar, por favor. Aí são algumas das representações dos 4 elementos, né? Bom, na psicologia do inconsciente, a água turva escura, com as suas profundezas insondáveis, está ligada ao inconsciente. Por quê? Porque ainda hoje, para nós, a descida ao mundo aquático é uma coisa, digamos assim, sinistra. É uma coisa do inexplorado a fundo, né? E a água, ela representa esse inconsciente desconhecido. Bom, a terra, também princípio feminino, assim como a água, feminino e passivo. Característica de fertilidade, de capacidade geradora. A terra também é conhecida por diversas entidades femininas, como Gaia e Mãe Terra, que é basicamente assim, é que muitos utilizam, né? A ideia de Mãe Terra. Não existe Pai Terra. Ninguém nunca utilizou isso, ou pelo menos essa pessoa eu não conheço. Bom, o fogo. O fogo é elemento masculino ativo, é um símbolo eminente dualista, ou seja, o fogo ele representa as capacidades geradoras e destrutivas do universo, né? Assim como também o profano e o sagrado ao mesmo tempo. Existe o fogo purificador. Por acaso, quem gosta de ler essas coisas e estudar sobre a Idade Média, os cristãos queimavam as bruxas e o pessoal, os hereges, basicamente, no fogo purificador. Ou seja, você era queimado para ir purificado para o reino dos céus com seus pecados absolvidos. Existe o fogo do inferno, que é onde você vai arder eternamente, pagar todos os pecados, ser morto e remorto, e ressuscitado para morrer de novo, durante toda a eternidade, e sofrer tudo aquilo que é inimaginável. O ar representa as características de mobilidade. O ar conecta o sopro divino no livro na verdade, o ar ele é representado pelo sopro divino, né? Ele representa as características de mobilidade, ele é essa força que leva e que traz, né? Por isso que ele é um princípio masculino ativo. No Gênesis, Jeová, né, dá a massa que ele criou, Adão, o sopro da vida, que é esse sopro da vida que o próprio cristianismo e a Bíblia afirmam que nos dá vida, né? Que seria a pneuma, o espírito, que é basicamente o que a gente hoje usa como metáfora de alma, de mente, entre outras coisas.
Para Levi, o pentagrama representa o domínio dos 4 elementos sobre a matéria, né? Que é o que leva à espiritualidade. Ou seja, que é o que impede também que Baphomet seja impedido de ser comparado a Satã, né? Que seria a figura demoníaca, já que ele, na verdade, leva à espiritualidade. Ele é a integração dos opostos que está conectando ao sagrado, e não ao profano, terreno, entre outras coisas. Bom, essa ideia de Solviet coagula vem daquele desenho de Cunard, né? O sincretismo lá, em cima e embaixo, a união dos opostos, né? As forças divergentes que estão em atuação e que dão equilíbrio ao bode de Mendes, ao Baphomet, que possibilita o crescimento espiritual. Né? Também são palavras de uso alquímico que representam a destruição e a construção da matéria, a transformação, a transmutação, que era o objetivo máximo dos alquimistas. Transmutar até chegar à pedra filosofal, ao ouro, né? que é o metal infundível. O caráter duplo desse elemento de transformação, o mercúrio, que é o elemento máximo, né? Esse é o Hermes Trismegisto da alquimia, o mercúrio que dissolve e transforma. Bom, ele é a matéria-prima e a divina tintura. Ele extraída o solvente de si mesmo, ou seja, ele se dissolve e se transforma até chegar ao último elemento, né? A última transmutação, a espiritualidade. Que é o sinônimo desse Solviet coagula do Baphomet. Bom, o caduceu, que é aquele símbolo que eu falei que fica entre as pernas, que é confundido muitas vezes com o símbolo da medicina, que na verdade é o símbolo do comércio, que, claro, como Hermes é aquele que traz, que leva de volta, né? Embora seja de via única, é do sagrado para o mortal. E só se o sagrado quiser fazer contato com aquele mortal, ele vai trazer algo de volta para o sagrado. Caso contrário, esqueçam. Essas duas coisas que ele segura nas mãos é o símbolo do caduceu, que são as duas, que é um dos presentes de Zeus para ele, para que ele possa se defender. Como símbolo da alquimia, Hermes, ele faz justamente esse papel, né, que nos leva à transformação. Para Jung também, é assim que Jung chega através da alquimia e da história da alquimia, a sua ideia do acesso do inconsciente, né, que o inconsciente ele nos transforma, que é a partir de dentro que a gente se transforma, que é através da conexão desse Hermes, Trismegisto. Sem a vivência dos opostos, não há experiência da totalidade. E, portanto, também não há acesso interior às formas sagradas. Por essa razão, o cristianismo insiste na pecaminosidade do pecado original, com a intenção óbvia de abrir em cada um, pelo menos a partir de fora, o abismo da contradição do mundo. Este método falha, porém, quando se trata de uma mente mais ou menos desperta, já que não acredita mais na doutrina, além de considerá-la absurda. Então, justamente porque a pessoa que tem, digamos assim, um intelecto um pouco mais trabalhado, né, ela passa a desconfiar dessas suposições e do esoterismo de uma forma geral. No entanto, para as pessoas que não têm essa desenvoltura, ainda se torna uma coisa macabra, sombria, algo que está no universo do simbolismo experienciado vivamente, né? Por exemplo, se a gente pegar hoje
uma pessoa de uma origem que não teve uma escolaridade muito desenvolvida, não chegou à universidade e que faz parte de uma religião mais fundamentalista, digamos assim, ela não vive isso no inconsciente, num trabalho diário, de um debate de reflexão. Ela vive isso vivamente. Ela representa aquela figura, o pecado original e o diabo e as forças divinas estão atuando para ela de uma forma concreta. Não é simbólico, ou quase não, né? Ela imagina que não seja. O hermafrodita é um produto da integração do consciente com o inconsciente, portanto, a imperfeição inata ao ser humano. Está na dialética do magnum opus alquímico, segundo Jung. Jung, no caminho da própria individuação, ele propõe essa integração dos opostos, né? Da persona da sombra, da ânima e do ânimos, dos 4 elementos, que embora ele não represente dessa forma, mas os 4 elementos, como vocês viram, são simbolismos do masculino e do feminino, do ativo e do passivo, que também são representados em diversos outros símbolos, como o Yin Yang, do I Ching, e vários outros. Disse Eliphas Levi que a solução deste mistério, o mistério de Baphomet, está no Temor Ab, a abreviação de Temple Omnium Pacis Abbas. Em português, Templo da Paz, Paz Universal dos Homens. Ou seja, para Eliphas Levi, pode passar, por favor. Para Eliphas Levi, aquilo ali era um símbolo de integração, de individuação, né? É o caminho, a imagem do caminho que ele viu, e através dele ele aprendeu, né? Mesmo tendo saído da igreja, mesmo tendo divergências em sua espiritualidade, ele encontrou o seu próprio caminho através da alquimia. E o Baphomet ele fica como um arquétipo de self para a contemporaneidade. É um caminho para a própria individuação. Obrigado.